Mudanças na Avenida Brasil. Depois dos intensos engarrafamentos, a Prefeitura do Rio voltou atrás. Vamos fazer o seguinte, coloca o Salutiel Filó aqui, por favor. Ele vai trazer detalhes. Afinal, como é que fica a vida do motorista que passa pela Avenida Brasil a partir de agora? Salutiel. Não é bem agora, eu acho que é a partir do dia 23 de abril. Uma coisa assim, né, Salu? Exatamente, Clóvis. Exatamente, mudanças aí anunciadas para a partir do dia 23 de abril, Clóvis. Como você mesmo disse, após os constantes congestionamentos, muitas reclamações, nós mesmos fizemos aqui uma reportagem mostrando o descontentamento, dos motoristas em relação ao tempo de viagem, que aumentou e muito após a implementação do corredor Transbrasil aqui na Avenida Brasil. E aí, a Prefeitura hoje fez uma coletiva, inclusive, de imprensa com autoridades aí das pastas ligadas aos transportes no Rio de Janeiro para anunciar mudanças em relação às restrições da faixa seletiva. Clóvis, eu vou deixar bem claro aqui que as mudanças que eu vou falar agora valem apenas para a faixa seletiva. Mas, Salutiel, são duas faixas. Qual é a seletiva? A seletiva é aquela mais à esquerda do motorista, porque aquela que fica ali perto da mureta, da divisória das pistas, aquela ali do BRT é exclusiva, aquela ninguém mexe por enquanto. Mas essa faixa seletiva vai passar a permitir o trânsito de carros comuns e motos também em determinados horários, isso a partir do dia 23 de abril. E é o seguinte, olha só, de 10 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, e de 8 da noite às 5 da manhã, de segunda a sexta-feira, carros e motos vão poder usar a faixa seletiva. A dos ônibus não pode invadir a do BRT, mas só nestes horários, tá, Clóvis? É o seguinte, hein? Velocidade máxima aí permitida nessa faixa de 60 km por hora. Isso não vale para os caminhões. Os caminhões continuam restritos à faixa, as duas faixas laterais da pista central, tá? As duas faixas do meio são aí dos ônibus de seletiva e essas laterais, as duas que restam, aí sim os caminhões podem circular. Clóvis, hoje teve uma coletiva, como eu disse, e a gente vai acompanhar trechos importantes dela. Vamos saber o que foi dito aí de mais importante, trechos selecionados pela nossa querida editora Fabiana Lima. Veja só. E a gente acredita, essa medida que está sendo feita com a liberação da seletiva fora dos horários de pico pode estimular os veículos também a adaptarem os seus horários, ou seja, você sabe que se depois das 10 você vai ter mais uma faixa, você podendo adaptar, você vai adaptar. Essa é a expectativa que a gente tem com essa medida que está sendo implementada hoje. Só vale a partir de 23 de abril, tá? Então, hoje, amanhã, semana que vem, as regras permanecem. Isso é uma questão de exigência do Código de Trânsito Brasileiro para a gente mude a sinalização, tá? Para que a gente mude as regras. Então, é uma necessidade de adaptação da sinalização da via. Então, para todo mundo ficar atento, tá? Que essas modificações só valem a partir de 23 de abril. Novas medidas são possíveis sim, A gente está fazendo todas as análises, todos os estudos, acompanhando o comportamento dessa via. E, de novo, estamos falando de uma mudança estruturante numa via expressa como a Avenida Brasil. Nada vai ser feito com pressa, nada vai ser feito sem planejamento. Na verdade, estão tentando consertar um negócio que ficou muito ruim, Todo mundo reclama. E o impacto da Brasil, com as mudanças, depois da implantação do BRT Transbrasil, e com as mudanças do trânsito na própria avenida, está impactando linha vermelha, linha amarela, Washington Luiz, Dutra, todo mundo que tem uma comunicação com a Avenida Brasil está penando. Pergunta para quem usa a linha amarela de manhã. Já na linha amarela já sente o impacto da Brasil com essa complicação. Vamos ver se dá certo dessa vez. Outra coisa, tenho a impressão que nessa coletiva, Melissa, falaram também sobre outras mudanças do Rio, mudanças importantes do centro da cidade. Tem rua que vai mudar de mão, Carioca, aquela Presidente Vargas com a Rio Branco, vai ter uma série de mudanças no trânsito do Rio de Janeiro. Muda de mão, outras ficam com mão dupla, mudam de sentido, na Assembleia, Presidente Vargas, Carioca. Depois a gente vê com calma, mas nos próximos dias deve haver essa mudança também no centro da cidade. Falando nisso, você sabe que dia 23 de abril vai ter mudança
na Avenida Brasil. Nós vamos voltar a falar desse assunto. Deixa eu dar boa noite para o empresário de jogador de futebol, Indalécio, e todo mundo em Petrópolis que está assistindo o SBT. Muito obrigado pela audiência. Salutiel aqui na tela, Avenida Brasil, vem aí mudanças a partir do dia 23. Essas mudanças mudaram a rotina nos trens da Supervia também, não, Salu? Então, Clóvis, na verdade aquela mudança que ainda vale, né, antes do dia 23 de abril, fez aumentar o fluxo de passageiros nos trens da Supervia. Foi um balanço feito pela Supervia, divulgado hoje, Clóvis. Trens que ligam, né, bairros da Zona Norte, bairros da Zona Oeste e também cidades da Baixada Fluminense ao centro do Rio de Janeiro. É o seguinte, segundo a Supervia, a partir do dia 3 de abril, ou seja, no terceiro dia de implementação aqui do corredor Transbrasil, houve um aumento de 70 mil passageiros nos trens da Supervia, né? A Supervia acredita que foi um movimento de pessoas que decidiram deixar seus carros em casa depois daqueles 3 primeiros dias. A gente até entrou ao vivo na Avenida Brasil falando aí dos longos congestionamentos, né? Tempo de congestionamento que subiu de 2 quilômetros aí, distância de congestionamento para 12 quilômetros, né? Um aumento muito grande. Aí as pessoas preferiram deixar o carro em casa e aí seguir no transporte público usando os trens. Então houve um aumento aí, Clóvis, de 70 mil passageiros. Imagina, saltou dos 270 mil para 340 mil passageiros, para você ver. Você estava falando, né, Clóvis, da movimentação nos reflexos aí nas vias expressas, nas demais vias expressas do Rio de Janeiro, como linha vermelha, linha amarela, outras vias importantes aqui que vão cortando os bairros e subbairros da Zona Norte e da Zona Oeste do Rio também ficaram com maior movimentação de carros, exatamente porque houve uma debandada de motoristas, de pessoas que tentam evitar a Avenida Brasil. Então, a partir do dia 23 de abril tem essas mudanças que começam a valer. A faixa seletiva, aquela que é para ônibus, não a do BRT, a de ônibus vai poder ser usada aí por carros e motos de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã às 4 da tarde, depois de 8 da noite às 5 da manhã. Já nesse horário de 5 da manhã até às 10 e depois de 4 da tarde às 8 da noite, aí volta a ser proibida a circulação de veículos comuns na faixa seletiva dos ônibus, apenas nas faixas dos ônibus. Na do BRT segue a proibição. E caminhões, nem pensar, caminhões seguem na pista normal aí todos os dias da semana. E sábados, domingos e feriados, aí sim, trânsito liberado durante todo o dia na faixa seletiva para carros comuns e motos também. Clóvis, e olha só mostrando uma situação nesse momento aqui na altura da Penha, olha lá, tem uma van enguiçada, Clóvis. A gente ficou aí com 50% só de pistas. São 2 pistas para cada sentido aqui no Brasil. Naquele caso ali, nesse momento, tem até uma equipe da Sete Rico que chegou ali prontamente para atender aquela van. Neste caso agora, aquele trecho ali está com uma pista só. Imagina se a gente tivesse agora o grande fluxo de pico, que não é o caso, uma pista sentido centro, né? Então, assim, está provocando pouco congestionamento, né? Mas assim, é um risco, porque os motoristas chegam, tem só uma pista para desviar, é um trecho aqui que circulam ônibus, circulam caminhões ali também, né? Muitos caminhões, então é perigoso fazer aquele desvio rápido, né? Quando falta a sinalização adequada. Então é isso, quando enguiça um carro, olha lá, o motorista fica com apenas uma pista liberada aqui na Brasil, o que dificulta ainda mais o trânsito, que já está difícil, né, Clóvis? Então é pensando nessa situação, ainda mais uma faixa que a Prefeitura anunciou essas mudanças para o dia 23 de abril. Tomara que funcione, tomara que dê aqui mais fluidez no trânsito da Brasil. Clóvis. Muito bem, Salu. Muito obrigado, Salu.